Essa é a parte 4 do Mamá, My Insanely Competent Underlings. Vou deixar as outras partes na descrição. O sacerdote começa a proferir a sua magia, o céu fica escuro e lança magia, mas só saem raios do céu e nada acontece. O Kaiser lhe pergunta que tipo de magia é essa e ele diz para olharem pela janela. Eles olham e vejam alguém caído no chão eletrocutado. O sacerdote manda eles saírem da frente e salta da janela, vai até o corpo caído, analisa e como se estivesse dando uma boa notícia diz que ele está morto. O Kaiser também salta da janela e diz para o sacerdote que aquilo não foi cura e pergunta qual é o efeito do ritual. O sacerdote diz que diminui a vitalidade da pessoa até a doença morrer, ou seja, é o mesmo que matar alguém mais devagar. Doido. E pergunta se ele está lhe ameaçando ao lhe apontar a espada. O Kaiser diz que vai lhe dividir ao meio e começam a lutar. Ele lhe ataca, mas o sacerdote defende com uma barreira que absorve danos. A Lena e o Prota só ficam assistindo. O Kaiser lhe ataca de novo, mas ele some. Aparece atrás dele e ataca com lanças vermelhas, mas o Kaiser se defende fazendo um vento forte com a capa e vai para cima dele que defende com a barreira e cria uma lança por trás para perfurar o Kaiser. O Prota vendo isso grita que os guardas estão vindo, distrai o sacerdote e o Kaiser aproveita para lhe arremessar ao chão com tanta força que faz ele desmaiar. Os guardas chegam, amarram o Kaiser e uma figurante diz que o resto do grupo está no hotel e corta para o Prota sendo interrogado em uma delegacia. Os policiais vejam que ele não tem passagem pela polícia, mas pega a foto da pessoa que foi eletrocutada e diz que se ele foi arrastado para a briga é mais do que o suficiente para acusá-lo. Mas o Prota diz que a pessoa que morreu foi morto por um raio que era para ele. O policial retruca e fala que tem uma testemunha que diz que foi o Prota que deu a ordem para matá-lo e que estava tentando recrutar o sacerdote, mas as coisas deram errado e acabaram em uma luta. O Prota ouvindo isso só consegue se imaginar na prisão. A testemunha entra e o Prota fica espantado por ser a atendente da guilda e se pergunta se esses dois se conhecem. Mas ela diz ao policial que houve um mal entendido e que o Prota é um homem justo que já capturou assassinos de aventureiros. O Prota fica todo contente e mete mais as expressões que só ele sabe fazer. Corta para eles fora da delegacia e a atendente diz que está muito feliz que ele conseguiu escapar graças a ela. Ele agradece e diz que está lhe devendo uma. Ela mete uma cara assustadora e diz que tem certeza que ele se tornará um membro exclusivo da guilda. Sabia que tinha segundas intenções aí. Diz que está de folga e vai embora. O Prota diz que está com sono, boceja e o Kaiser olha e diz que está na hora do tratamento de verdade. O que esse doido está planejando dessa vez? Corta para o templo da Ordem da Cura. O Prota está sendo curado pelos sacerdotes. Um já começa dizendo que o feitiço de cura não está funcionando. O outro diz que não consegue medir o tamanho da doença. E de repente um assusta e diz que talvez essa seja uma maldição de alto nível que novatos como eles não conseguem sentir. E corta para alguns minutos antes, o Prota sendo carregado pelo Kaiser. Ele diz que está bem e que só precisa dormir, mas o Kaiser diz que ele não está bem e que precisam lhe curar a todo custo. E no presente, o Prota diz para si mesmo que não queria fazer isso, mas acabou fingindo que está doente. O sacerdote curando uma doença que não existe diz que não pode ser. O Kaiser nervoso pergunta o que não pode ser e começa já a lhe colocar medo. Mas um sacerdote intermediário chega. O Kaiser pergunta quem é ele, mas só vai até o Prota e coloca sua mão sobre ele e assusta. Ele tremendo diz que não é possível. O Kaiser pergunta o que e ele diz que se chama Elaine. E a maldição do Prota nem ele consegue sentir. É a maldição das maldições. Os lacaios assustam e a Lina pergunta se o Prota vai morrer. O sacerdote diz que precisam chamar o mestre. O Prota vendo que a sua mentira está indo longe demais, pede para falar a sós com o sacerdote. Eles vão para a livraria pessoal do sacerdote e o Prota diz que não quer que o mestre se envolva nisso. O sacerdote pergunta por quê e o Prota diz que eles podem falhar em lhe curar e seus lacaios não vão ficar parados se isso acontecer. O sacerdote assusta e pergunta se ele já sabe o que é essa maldição. O Prota só fica sem entender nada. O sacerdote chora por ele ter aguentado uma maldição sozinho e ainda controlar dois arruaceiros. O Prota só levanta e diz que está indo embora, mas o sacerdote lhe manda parar e diz que pode lhe dar um pequeno fortalecimento para ajudar a desacelerar o progresso da maldição. O Prota sente e lhe pergunta o que ele fez, mas ele diz que quer se juntar ao grupo dele. O Prota só fica tipo, assim de repente? O Prota pensa que essa sorte que ele vem tendo desde o começo do jogo é muito estranha e se pergunta se é porque ele é um antigo ranker e até gostaria de aceitar, mas as equipas de programadores vão querer tirar o seu crédito. Agora fiquei com dúvida se é crédito de dinheiro ou de conquista. Enfim, me diz aí nos comentários se você entendeu. Ele diz ao sacerdote que não pode garantir a sua vida sem entrar no grupo. Corta para ele saindo e a Lina diz que o rosto do Prota parece melhor e pergunta o que ele fez com o sacerdote. E vemos o sacerdote dizendo que o Prota é deplorável e diz aos seus colegas para orarem por ele. Já à noite, o Prota e companhia estão comendo em um restaurante e diz que até agora o seu grupo não fez nada de útil. Os dois começam a se acusar de novo, mas ele manda eles pararem e diz que eles devem começar a usar a habilidade barcanha e ele diz que vai demonstrar. Chama o garçom, ele chega e o Prota diz que pediram muita comida e eles com certeza lucraram muito com isso. Então pergunta se podem ter alguma coisa por conta da casa. O garçom diz que está bem e que não precisam pagar pelas bebidas. Os lacaios ficam em choque e o Prota se achando diz que a barganha é uma forma de conseguir o que quer sem usar violência.
silêncio. O Kaiser levanta e diz que entendeu tudo. Chama o garçom, ele olha e diz que se eles causarem problemas vai chamar os guardas. O Kaiser diz que o prota já foi preso, mas foi liberado e ainda lhe recompensaram. O prota encheu que diz para si mesmo que não é assim. O garçom pergunta se eles estão em alguma organização criminosa e diz que esse bar é frequentado por essas organizações e vários criminosos cercam ele e o garçom diz para eles mostrarem as suas verdadeiras faces. O Kaiser e a Lina se preparam para lutar, mas o prota, coitado. Os dois vão para cima deles e o Kaiser amassa vários com a sua espada gigante. E o garçom diz para eles se espalharem, mas a Lina aparece detrás e pergunta se ele se lembra dela. O prota só consegue ficar olhando. Alguns minutos depois, o garçom está amarrado e diz que o erro foi seu, mas o prota diz que é tarde demais e pergunta como ele conhece a Lina. O garçom diz que ela é uma das mais procuradas pela organização criminal porque destruiu uma das filiais sozinha e o prota percebe que a organização criminal continua caçando a Lina e isso faz deles uma organização criminal também. E já que chegou a esse ponto, manda a Lina silenciá-los. O garçom assustado diz que dará o restaurante e os funcionários para o prota. Ele diz que mentiras para prolongar as suas vidas não funcionam com ele. E o garçom diz que esse não é o único motivo e que eles perderam a sua identidade desde que um garoto que convenceu os executivos entrou na organização e sugeriu novos modelos que fizeram o restaurante ficar vazio. A Lina manda ele calar a boca e quase cortando ele, o prota diz para ela parar e diz que ouviu o argumento dele e vai aceitar a oferta. E manda ele jurar lealdade beijando seu sapato. O sistema diz que ele cumpriu os requisitos para formar uma organização, tendo território, penhões e lacaios, e pede para ele escolher um nome para a organização. Ele diz que a sua família será chamada de Montanha Sombria. Ele vai embora dizendo a eles lealdade ou morte, e diz que seu objetivo será dominar os monstros do labirinto, e saem andando. Enquanto isso, na favela, duas pessoas veem o que aconteceu em um papel e dizem que devem interferir. Voltando ao bar, um figurante diz que conseguiram sobreviver, mas o garçom diz que o garoto já deve estar sabendo e mostra o garoto e um homem atrás dele. Eles estão procurando o bar, mas um policial lhes interpela e diz que proibiram o uso de armas grandes na praça e pede para o grandalhão deixar a arma, mas ele se irrita e vai para cima do policial, mas corta para o prota que diz que vão conquistar o labirinto e é uma viagem só de ida e se forem, certamente morrerão, e pergunta se eles estão com ele. Não. Tô fora. A Lina diz que isso é demais e o Kaiser diz que só estão no começo do jogo. O prota cabisbaixo diz ok, mas recebe um alerta do sistema dizendo que o restaurante está sendo invadido e no restaurante vemos todos caídos, amassados pelo grandão. O garçom insulta a criança e irritada diz ao grandalhão que o garçom traiu os seus companheiros. Ele em choque, quase lhe decapitando, o Kaiser aparece e evita o golpe. O garoto entra em pânico e trema ao ver o Kaiser e diz que finalmente vai se vingar e o Kaiser pergunta quem é ele e ele diz que nunca vai se esquecer do dia em que ele lhe amarrou em uma espada. O Kaiser lembra e diz que foi ele que roubou e humilhou o seu chefe. Ah, e se você não lembra é só ver a parte 1 no comentário fixado. O prota e a Lina chegam, o garoto olha, mas o Kaiser é atacado pelo grandalhão que faz ele atravessar a parede e ficar inconsciente. O prota fica puto por destruírem o seu bar e tenta atacar o menino, mas a Lina o segura e diz que é só uma criança. E o prota diz que o Kaiser não morreria só com isso e a criança diz que o grandalhão foi o único dos seus companheiros a sobreviver em um labirinto e por ter abandonado os seus companheiros ficou com peso de consciência e que se aproveitou disso para ganhar a confiança dele, só para acabar com o prota. A Lina vai até o garoto e diz que não vê ninguém ao seu lado e quase a lhe decapitar, o grandalhão aparece e pega no rosto dela, mas o Kaiser pega a perna dele e o arremessa ao chão. Manda ele pegar a sua arma porque será só eles dois agora. O prota e a Lina só ficam tipo, ah? Se gostou do vídeo não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu vou postar a parte 5 quando esse vídeo bater a meta de 200 likes de novo. E dessa vez o vídeo vai ser lançado assim que eu ver que bateu a meta. Sem demora, prometo. É isso, até o próximo vídeo.